noite a todos os amigos e amigas. Mais uma vez reunidos em nome da doutrina espírita de Allan Kardec, sobre a influência e patronato espiritual de Bezerra de Menezes, nosso mentor que nos auxilia, que nos guia e que nos entrega as suas melhores vibrações, as suas melhores energias a cada um de nós, dentro daquilo que cada um de nós necessita e merece receber. Hoje, para a nossa reflexão, eu trago um livro que para mim é bastante caro, As Perguntas de Jesus, de Felipe Trucolo Mascarenhas, um livro editado pela Félix Editora, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, neste livro, Felipe Mascarenhas, trabalhador da Federação Espírita, ele hoje é radicado no Rio de Janeiro. Até já havia convidado ele para fazer uma palestra aqui para nós, mas como ele está radicado no Rio de Janeiro, então fica um pouco mais difícil, né? Por questão de agendas. Mas este livro é de uma riqueza muito grande, porque aqui ele trabalha, o autor, justamente este método pedagógico que Jesus tinha quando aqui esteve há 2000 anos atrás entre nós, para trazer para a humanidade o seu Evangelho. Jesus tinha um método, que é um método muito interessante e muito sábio, que é aquele método socrático, né, de fazer perguntas. E as perguntas que Jesus faz, na verdade, são perguntas que ele não fazia para aquela pessoa especificamente, não apenas também, mas são perguntas que invariavelmente estavam dirigidas ao espírito imortal destas pessoas e que ecoam hoje, 2000 anos depois, hoje 2025, ecoam aqui para nós. Essas perguntas chegam para nós, espíritos encarnados, para o nosso espírito imortal. Essas perguntas não estão apenas no Evangelho conhecido, mas também muitas perguntas que estão na literatura complementar da doutrina espírita, como por exemplo no livro Boa Nova, de autoria de Gilberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Este livro Boa Nova traz grandes passagens do Evangelho, e ali, como Humberto de Campos teve, digamos, acesso aos registros espirituais daqueles momentos de Jesus com seus apóstolos, daquele momento de Jesus pregando as suas lições, Jesus na Palestina de 2000 anos, então Humberto de Campos teve esse acesso a esses registros e pôde então trazer com uma beleza literária muito grande esses relatos daquilo que aconteceu, e ali surgem novas perguntas também, né? Que Jesus tinha invariavelmente essas perguntas para nós, como por exemplo para Paulo, quando Paulo está na estrada de Damasco, justamente se dirigindo para se valer do seu poder, da sua autoridade como inquisidor romano, e assim prender os cristãos, os primeiros cristãos daquele momento, daquela época. E Paulo seguia ferozmente, com fúria, com ódio, por aquela estrada de Damasco, quando então surge no meio do deserto, um pouco antes das portas de Damasco, de entrar na cidade de Damasco, hoje Síria. Então surge aquele sol que era mais forte que o sol do deserto, aquela imensa luz que o cegou naquele momento, e que ele só escutou aquela pergunta: Paulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues? Falava ao Espírito,
Qual a tua motivação para tanto ódio, para tanta raiva em relação a mim, que vim pregar a pacificação, a paz, o amor? Aquela pergunta que no livro Há 2000 anos, de autoria de Emmanuel, psicografado também por Chico Xavier, neste livro, que também é de uma riqueza espiritual imensa, fantástica, nós temos o relato de um senador romano que viveu na Palestina há 2000 anos atrás e esteve com Jesus pessoalmente naquele momento. O senador Publius Lentulus, que foi uma encarnação passada de Emmanuel e espiritual de Chico Xavier. Quando esse senador, que tinha muito poder, evidentemente, o poder material, o poder dos homens, e ele ouve falar de um rabi, de um mestre que naquela região vivia de grandes virtudes, e tinha muita sabedoria, e aquilo começou de algum modo a tocar o seu espírito, a sensibilizar, mas ele era muito duro, muito orgulhoso, muito prepotente. Então um dia ele, usando do poder dele, digamos que faz algumas articulações, mexe os pauzinhos e consegue um momento para conversar com Jesus. Agora vocês imaginem terem esta oportunidade na vida de conversar com o Mestre Jesus à beira do mar da Galileia. Que momento seria para cada um de nós, fico pensando. Porque quando Jesus se aproxima do senador romano, Jesus pergunta, então as perguntas de Jesus: senador, por que me procuras? Por que me procuras? O que você está atrás quando busca Jesus? Você está atrás de mais poder material? Você está atrás de resolver problemas do seu dia a dia que você não dá conta, talvez? Você está atrás de benefícios materiais, como muitos, infelizmente, a gente vê? Será que a minha manifestação, a minha busca por Jesus, por este Evangelho maravilhoso, por esta palavra maravilhosa que nos foi dada, é uma busca por status social, como também está virando? É uma busca por validação daqueles atos pequenos que eu ainda cometo, mas que eu utilizo como uma insígnia: eu sou cristão? Por que eu busco Jesus? Por que me procuras? É a pergunta que ele faz hoje para cada um de nós. E aqui no livro ele traz diversas perguntas. Aqui cada capítulo trata de uma pergunta do Evangelho que ele recolheu e uma análise do autor sobre essas passagens. Então, capítulo 1, qual é o teu nome? Capítulo 2, companheiro, a que vens? Capítulo 3, que buscais? Capítulo 4, quantos pães tens? E por aí vai. Então são 13 capítulos na qual o autor vai analisar estas perguntas que estão lá no Evangelho. E a gente pode pensar sobre essas perguntas mais ainda. Quando Jesus pergunta para o chamado endemoniado, que chega, que se apresenta para ele, Jesus pergunta: qual é o teu nome? Eu fico pensando, imaginando, quem é você? Você, o Espírito imortal, que aí está. Quando naquelas passagens com os discípulos, lá no livro Boa Nova, que eu sempre recomendo aqui, né? Sempre que eu falo aqui, eu sempre estou falando do livro Boa Nova, porque é realmente de uma
beleza muito grande. Lá no livro, por exemplo, ele trata de quando Maria de Magdala, ela que sofreu imensos preconceitos, discriminações, não só lá na sua época, também hoje em dia, de certa forma, sofreu e sofre imensas discriminações por parte das pessoas menos esclarecidas, como nós somos, né? E Maria de Magdala tinha sido tocada por aquele mestre que estava lá na Galileia. E ela vai ao encontro de Jesus, isso está relatado no livro Boa Nova, tem um capítulo só para isso. Ela vai ao encontro de Jesus, busca Jesus, sabe que Jesus então morava numa casinha muito humilde de Simão Pedro, que ficava também às margens do mar da Galileia. E ela busca Jesus e ela pergunta para Jesus: mas será que, com todos os meus erros, com todas as minhas imperfeições, Deus me aceitaria como trabalhadora? Trabalhadora do bem, trabalhadora do Evangelho? E aí Jesus responde retoricamente com outra pergunta: Maria, nunca vistes a primavera fazer brotar flores de uma casa em ruínas? Não é mesmo? Que sabedoria de resposta. Porque a casa em ruínas somos nós, as pessoas, os espíritos ainda endurecidos, enraivecidos, que ainda vibramos no ódio, que ainda vibramos na falta de harmonia, vibramos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nossa tentativa de sempre buscar mais riquezas materiais, buscar status. Esses somos nós, o edifício em ruínas. E aí vem o sol da primavera, a esperança, e não é que ali vai brotar muitas flores? Porque o Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus, sempre vai encontrar um meio. É mesmo nessas caminhos tortuosos que a gente, como espírito imortal, vai trilhando na nossa jornada, errando, acertando, errando, acertando, errando, errando de novo, acerta mais um pouco, e assim a gente vai se moldando, entendendo, mas a esperança sempre brota, porque o nosso sol é o sol da luz de Jesus, da luz de Deus. A esperança nunca vai morrer. E esses espíritos endurecidos, um dia, sim, nós iremos nos sensibilizarmos, nós iremos nos aprimorar. Pelas experiências duras da vida, a gente vai entendendo: não, este não é o caminho, não posso mais seguir por aqui, preciso redimir a minha conduta. Aquilo que eu achava que valia, hoje não vale mais. Quantos a gente vê que se perdem nesta jornada a troco de nada? Como nos disse Jesus em uma das perguntas, o que vale ao homem ganhar o mundo, se perder a sua alma? De que vale? Todas estas situações que a gente busca, os chamados benefícios materiais, são apenas ilusões que a gente cria para nós mesmos. Apenas ilusões, porque elas não falam para o espírito imortal, não nos dão lições valiosas. Tudo isso vai passar. A riqueza material, o poder material, tudo vai passar. Mesmo a pobreza vai passar. São experiências que você está tendo, temporárias.
A doença que você carrega vai passar. A angústia que você carrega vai passar, é temporário. Tudo isso vai passar. E o que nós fazemos dessas lições que nos são dadas pela vida? Como buscamos, a partir disso, o Jesus verdadeiro, vamos dizer assim? Porque as experiências podem me dizer que são experiências dolorosas, muitas vezes, e eu posso ainda me arrefecer, me endurecer ainda mais dentro daquelas crenças antigas que eu tinha. Às vezes a gente fica ainda mais endurecido. Às vezes aquela situação quer nos sacudir, quer nos despertar, mas a gente se pega ainda mais naquilo que a gente acha que tem. Mas a gente não tem nada. A gente só tem verdadeiramente as aquisições imortais do Espírito. Essas aquisições que a gente conquista, isso jamais nos vai ser tirado de nenhum de nós. Isso será nosso para todos sempre. Isso nós vamos levar para o outro plano, porque todos nós aqui encarnados nesta experiência sabemos que temos, cada um ao seu tempo, uma viagem, não é? Para fazer. Uma viagem definitiva. Nós iremos deixar este corpo físico e passaremos para um novo plano. E tudo que a gente tem, até o nosso nome, vai deixar de ser. Seu CPF, a sua declaração de imposto de renda, lá não vale nada, você sabia? O seu nome no Serasa, não, lá não vale, infelizmente. Talvez, mas que bom para outros também. O que nós vamos levar? Aquilo que a gente tem no espírito, no coração. Isso será sempre nosso. As experiências maravilhosas que a gente tem com nossos familiares, não é mesmo? Porque essa vida vai passando. Eu fico pensando, eu que tenho filho pequeno, um dia vai ser o último dia que eu vou pegar ele no colo e eu nem vou perceber. Os mais experientes aqui, que têm filhos, passaram por isso, né? Um dia foi o último dia que pegou no colo. Um dia foi o último dia que se almoçou junto, não é? Um dia foi o último dia que colocou para dormir. E assim, sucessivamente, as experiências. Isso sempre fica. Sempre fica. Será que a gente valoriza também esses momentos? Perguntas de Jesus. Ou será que nesses momentos eu estou tão distraído com as coisas do mundo que eu não dou verdadeiro valor para o sentido espiritual dessas pequenas coisas? Porque a gente tem uma pandemia, que é a pandemia da dispersão e da distração. Estamos dispersos e distraídos com o celular, com o smartphone, com as redes sociais, com as notícias que chegam a cada minuto, cada minuto, cada minuto. E a gente perde o foco do essencial. E Jesus já nos dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tenho buscado esse reino de Deus? Como nos diz Jesus numa das perguntas aqui, que é muito interessante, chega até a ser um pouco engraçado, a passagem que ele está com os apóstolos, e um dos apóstolos vem se queixar para Jesus. Eu só vou pedir licença para ler só este parágrafo. Senhor, vossos esclarecimentos
são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Eles se queixando dos outros. Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Isso aqui são os discípulos, os apóstolos de Jesus. Não é? Outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Ele pergunta para Jesus. E é uma pergunta interessante, né? Porque diante de tanto que a gente está, com a comunidade, é a humanidade, essa comunidade. Somos todos nós que estamos encarnados no planeta. Então, diante de tanta imperfeição, de tanta falha, como é que a gente vai edificar o Evangelho? Como a gente vai edificar a palavra de Jesus? E Jesus responde com outra pergunta. Então Jesus diz: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, é o Filipe que estava conversando comigo, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Ou seja, Jesus pergunta para Filipe: tu está preocupado com os demais, porque os demais têm muitas imperfeições e defeitos? A minha pergunta para ti é: já olhou para ti? Já edificou o reino de Deus em ti? Esta é a tua preocupação, essa é o teu foco. Isto que é o essencial. Não adianta a gente ficar se pegando no outro, e no outro, e no outro, achando que o reino de Deus já está edificado dentro de nós. Não está. É uma construção que cada um de nós deve fazer. Então, esta é uma pergunta que nós fazemos hoje e que nós devemos fazer todo dia. Será que já edificamos o reino de Deus no íntimo do nosso espírito? Porque uma coisa é falar, uma coisa é parecer bonzinho, uma coisa é viver de aparências. E eu sei das minhas imperfeições, que são grandes. Não estou aqui na frente que nem tem muitas imperfeições. E os espíritos que estão aqui sabem, Deus sabe. E eu peço perdão. Mas tenho trabalhado para corrigir essas condutas. Estou trazendo esses defeitos à minha lucidez. Sou lúcido em relação a isso. Eu estou tentando cada dia ficar mais lúcido, tomar mais consciência das minhas imperfeições, das minhas incapacidades. Essa é uma tarefa de cada um de nós. Então, que as perguntas de Jesus nos auxiliem, nos deem um norte, um caminho para essa tarefa espiritual, que é individual. É individual. É um esforço individual, é uma dedicação individual para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa redenção. Muito obrigado. Que assim seja, Deus proteja.